Então hoje nós vamos estar falando das túnicas de José. Como a tia falou, a gente falou dos sonhos de José semana passada, né? Então quem não lembra, só, né, eu falei na recapitulação, José, ele teve 2 sonhos. Num sonho, ele sonhou que o feixe de trigo dele, que eles estavam no campo, se levantava, se erguia e os outros feixes, 11 feixes que eram dos irmãos, se dobravam diante dele. E os irmãos ficou muito bravos quando ele contou. Falou assim: mas você está querendo dizer que nós vamos nos dobrar diante de você? Você vai governar sobre nós, né? E numa outra noite ele teve um sonho de que o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas, se dobravam diante dele. E contou para o pai dele. E o pai dele ficou bravo também. Você está querendo dizer que eu, seu pai, sua mãe, seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Repreendeu ele, sabe? Falou que não era para ele ficar contando mais aqueles sonhos não, né? E isso gerou muita inveja no coração dos seus irmãos, tá? Então hoje nós vamos falar das túnicas. O que levou depois de tudo isso a José passar por várias fases que nós também passamos, tá? De repente você vai se identificar em alguma túnica de José aqui hoje, tá bom? Depois eu vou te perguntar, tia, eu me identifiquei com essa túnica, tá? O que é túnica? Tia, é veste. Pode ver que ele tá peladinho, né? Tá só de shortinho. Nós vamos começar a vestir José com as túnicas, que são 7 túnicas. São 7 fases da vida de José, tá? Pois então, nós vemos aqui a vida de José. José era um jovem muito simples. Então a primeira veste é da simplicidade, tá bom? Acho que vai ter que desligar um pouquinho o ventilador ou abaixar, Nádia, para não tirar a roupinha de José. Depois a gente tira. E José, ele tinha 17 anos e ele era um menino muito simples. Então a primeira túnica dele era simplicidade. Ele era jovem, ele era o filho da velhice de Jacó, seu pai, que veio se chamar depois Israel. Porque Jacó lutou com Deus, né? Lembra daquela música? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir, né? Me dá a minha bênção para depois subir. Esse é o Jacó, pai de José, que depois dessa luta veio a se chamar Israel. Então Jacó, né, tinha muito apreço pela vida de José. E aqui José tinha 17 anos, muito jovem, mas ele era muito simples. Então essa primeira veste é da simplicidade. Repita comigo: simplicidade. Simplicidade. Essa simplicidade, por quê? José, por ser mais novo, ele era muito agarrado ao pai. Os irmãos não deixavam ele trabalhar juntos. 11 irmãos iam para o campo, não deixava José ir. Mas o pai, Jacó, mandava José ir até o campo para espionar os seus irmãos, ver se eles não estavam fazendo coisa errada, para levar recados, entendeu? E José ia, né? Então a primeira veste era da simplicidade. Porém, os seus irmãos não gostavam quando José chegava lá. Mas José era muito simples. Porém, diante dessa simplicidade, Deus olhou o coração de José e um belo dia, o seu pai Jacó mandou fazer uma linda túnica colorida. E essa túnica é a túnica do destaque. Repita comigo: destaque. Destaque. Por que destaque, tia? Porque na época não era qualquer um que tinha uma túnica colorida e de mangas longas, né? Não era qualquer um. Isso simbolizava de que José ia ser alguém muito importante. E geralmente davam uma túnica desse tipo, um presente desse, o pai dava, para o primogênito. No caso ali, primogênito não era ele, era Rubem, né? Mas ele estava com essa túnica de destaque. E o Jacó, seu pai, acreditava realmente que Deus ia colocá-lo nesse lugar de destaque, porque ele conhecia o coração do seu filho. Os outros 11 filhos de Jacó não eram apegados com Deus e nem com seu pai, como José era, né? Mas José professava a fé do seu pai Jacó. Então Jacó já via lá na frente. Eu acredito que mesmo sem saber realmente o que ia acontecer, Deus usou a vida de Jacó para entregar essa túnica do destaque. Porém, se os irmãos dele já tinham inveja dele, não gostavam muito dele, o que vocês acham que aconteceu quando ele recebeu essa veste e todo mundo viu? O que aconteceu no coração dos irmãos dele? Inveja, ciúmes, ódio, tudo de ruim que você imaginar. É mais ou menos a questão do celular também, que a tia falou antes,
né? De repente você ganha algo que você queria muito, mas outra pessoa não tem, fala, grande coisa, né? Desdenho daquilo que você quis tanto, porque teve inveja, aquilo ali era pra mim, né? Eu queria pra mim, né? Em vez de se alegrar pelo que o outro recebeu. Pois, um belo dia, José foi até o campo, como seu pai sempre mandava, visitar os seus irmãos, foi levar até comida para eles. Porém, ali, chegando lá, os seus irmãos arrancaram a veste do destaque de José e planejaram matá-lo. Tamanha a inveja. Tia, que forte isso. Sim, seus próprios irmãos planejaram matar José, arrancaram as suas vestes de destaque. Então já temos a segunda veste. E aqui, quando eles pensam em matar, um deles se levanta e fala, não vamos matá-lo. Colocaram ele dentro de um poço. Então colocaram José dentro de um poço, arrancaram as vestes dele de destaque e jogaram ele lá. E ali deixaram ele, ficaram pensando, o que nós vamos fazer com José? O que nós podemos fazer com José? E José ali aflito, por que meus irmãos estão fazendo isso? Já imaginou, gente? Pode falar. Também tive Gênesis. Oi? Também tive de Gênesis. Você assistiu Gênesis? Tá passando, né? Exatamente. Tá passando a história de José. Gente, que triste, né? Seus próprios irmãos jogavam você dentro de um buraco, de um poço, de uma cisterna, arrancar sua roupa, tentar te matar. Ele lá pedindo água, pedindo comida e os irmãos não queriam tirar. Até que um deles falou assim, não vamos matá-lo. Ele é nosso sangue. Vamos vendê-lo. Pior, eu acho que não sei o que é pior, matar ou vender, né? Vamos vender José. E eles pegaram um pedaço da sua túnica, tá? De destaque. Molharam, mataram um cordeiro, molharam essa veste lá e levaram para o seu pai. Chegaram lá e falaram para Jacó que José havia sido morto por uma fera do campo. Olha só, aonde que chega a inveja das pessoas? Isso é terrível. Por isso que lá na semana passada a tia falou, tome cuidado para quem você conta os seus sonhos, porque as pessoas podem matar os seus sonhos, né? E as pessoas desejam mal pra gente. Nem todo mundo quer o seu bem. Você quer saber se alguém é seu amigo realmente? Conte uma vitória que você já recebeu, que está prestes para receber, como eu dei o exemplo da Vitória. Vê se ele se alegra e celebra na sua frente. Se ele não se alegrar, tome cuidado. Não é realmente seu amigo, tá bom? Preste atenção. Pois então, depois eles pegaram e falaram assim, vamos vendê-lo como escravo. E ali ia passando uma caravana. Eles tiraram José do poço e venderam ele como escravo. E ali José passou a vestir a sua terceira veste. Diga comigo, humilhação. Essa veste da humilhação, por quê, tia? Pense você ser vendido pelos seus irmãos como escravo. E ele foi levado lá quando ele chegou na cidade, na praça ali, e sendo oferecido como objeto em leilão. Quem dá mais por ele, né? Como se fosse qualquer pessoa, qualquer coisa, né? Um pedaço de qualquer coisa. Foi muita humilhação. Seja sincero, no lugar de José, como estaria o meu e o seu coração? Muito triste, né? Muito amargurado de pessoa fazer isso com a gente. José permaneceu ali com seu coração, esperando que Deus ia cumprir a promessa que fez a ele, né? Através lá dos sonhos. E aí ele foi levado, depois disso aqui ele foi comprado por Potifar, foi levado até a casa de Potifar, lá no Egito, e ali José tirou as vestes de humilhação e foi vestido, ele ganhou a confiança de Potifar, né? Potifar era o comandante da guarda ali, da guarda real do faraó. Ele ganhou uma veste de servidão. Repita comigo, servidão. Servidão. Tia, mas por que servidão e tem umas chaves aqui prateadas, né, no cinto de José? Sabe por quê? José começou a se destacar, começou a agir de forma inteligente, a ganhar a confiança de Potifar. E ali Potifar colocou ele para ser servo, mas como mordomo.
Sabe, casa de rico, aquelas pessoas que têm um mordomo que organiza tudo? José passou a organizar tudo. Então Potifar deu as chaves da casa, literalmente, para ele. Falou assim: olha, você pode fazer tudo aqui na minha casa. Pode mexer em tudo, pode fazer tudo que você quiser, só não toque na minha esposa, né? Foi aquilo que Potifar disse. E assim José prosperou. E aí José começou a prosperar, até mesmo nesse período dessa troca de túnicas. E ali, enquanto ele prosperava, um belo dia, a mulher de Potifar cresceu os olhos de José. José era novo, era bonito. Pensa naquela roupa bonita, né, de mordomo, né, com chaves nas suas mãos, todo o poder, né? Pense que o cartão de crédito, se fosse hoje, do Potifar, estava na mão de José, né? A senha do celular, de tudo que ele tinha, estava na mão de José. A mulher de Potifar se engraçou por ele e chegou a agarrá-lo. Só que quando ela agarrou, ele fugiu, porque ele era um menino de Deus, um jovem de Deus. E ela literalmente ficou com um pedaço das vestes na mão, porque ele fugiu e ele ficou literalmente sem a roupa. Mais uma vez foi arrancada as vestes e foi colocada em José dessa vez a veste de injustiça. Repita comigo: injustiça. Por que injustiça, tia? Potifar preferiu acreditar na sua mulher e achar que realmente José tinha feito algo com ela. E ele não fez nada para a mulher de Potifar. Pelo contrário, ele fugiu. Mas ela ficou com tanta raiva que José não quis nada com ela, que ela pegou a roupa de José e falou assim: olha, ele tentou alguma coisa comigo, né? E Potifar ficou muito decepcionado e fez o quê? Jogou ele na prisão, tá? Então, tá vendo? Ó, aqui as correntes, uma bolinha, José foi preso, foi jogado lá na prisão. E ali ele foi injustiçado por algo que ele não fez. Quantas vezes nós somos injustiçados por algo que nós não fizemos, não é? E nós acabamos sendo presos em cárceres que as pessoas nos colocam. José foi para esse cárcere e lá ele conheceu algumas pessoas. Ele conheceu um padeiro, ele conheceu o copeiro. E lá, para resumir, para não ficar tão grande, esse copeiro e o padeiro tiveram sonhos. E José interpretou os sonhos dele. Não vou nem entrar em qual foi os sonhos dele, para não ficar muito grande. E aí, José disse assim: olha, quando vocês chegarem até Faraó, lembre-se de mim. Pois um belo dia, eles saíram de lá. Um deles morreu, o outro não. O outro foi para o palácio. Mas ele lembrou de José? O que vocês acham lá dentro? Não lembrou. E quando José interpretou o sonho, realmente aconteceu. Tudo que José falou que ia acontecer na interpretação, aconteceu. Eles ficaram maravilhados. Mas se esqueceram de José, né? Passou muitos anos, Faraó teve um sonho também. E aí que um desses que estava lá se lembra: olha, lá na prisão tem um jovem que interpreta sonhos. E ele interpretou um sonho meu assim, 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 né? E ele mandou chamar. Faraó mandou chamar José. E José chegou diante dele, do Faraó, interpretou o sonho e ali ele recebeu a sexta veste da liberdade. Repita comigo: liberdade. Liberdade. José recebeu a veste da liberdade. Ele saiu daquela prisão. E detalhe, enquanto ele estava lá na prisão, José organizou toda a prisão. Ele foi colocado como chefe lá, né, da prisão, porque ele era muito inteligente. Ele prosperou até na prisão. Então não importa o que as pessoas queiram fazer de mal com a gente. Se nós tivermos promessa de Deus, se nós estivermos lavando o banheiro, nós vamos prosperar lá lavando o banheiro. E as pessoas vão atrás da gente lá no banheiro. Se a gente estiver numa prisão, Deus vai estar conosco ali na prisão. Amém? Porque Deus, Ele não volta com a sua palavra. E aqui José recebe a sua veste de liberdade. E qual que era o sonho de Faraó? Quem sabe? Alguém sabe qual que era o sonho? Já leu? Eu acho que era a vaca comendo os bois que saem da água. A vaca? Eu acho que era. Foi assim. Ele teve dois sonhos. Um das espigas mirradinhas, espigas de milho, as outras bem cheias de milho. E a outra das vacas magras e as vacas gordas.
E as vacas magras comiam as vacas gordas. Olha, que tenso isso, né? E José interpretou para Faraó. Olha, Faraó, sabe o que é esse sonho? Este sonho significa que você, para resumir, né, também a parte do sonho, vocês vão passar por um período de muita fartura e depois por um período de muita escassez. O Faraó ficou apavorado. Falou, e o que eu faço? José aconselhou ele, pegue uma pessoa de sua confiança e separe ela, uma pessoa que separe todo o alimento no tempo de fartura, que administre tudo que você tem, para que quando chegar o tempo de escassez, você ainda tenha um pouco, né? Você vai usar agora um pouco e vai guardar para esse tempo de escassez. Sabe o que o Faraó fez? Veio a última veste. Repita comigo, honra. Faraó, diante disso, ficou maravilhado, falou assim, essa pessoa é você, José. Gente, olha tudo que José passou. E ele chegou aonde? Na veste da honra. Assim é conosco, nós passamos por várias fases da nossa vida. Verdade. E assim aconteceu com José. Ele vestiu todas essas túnicas até chegar na túnica da honra. Que quer dizer isso, tia? Deus nunca vai dar para nós algo grande sem nós passarmos por uma preparação. Então não fique triste, às vezes você vai passar por humilhação, né? Vai passar por desprezo, por tantos, vai passar por prisão, mas vai chegar o momento da honra, da liberdade, amém? Vai chegar esse tempo. E aqui Deus honrou a vida de José através de Faraó, mandou colocar, olha só, que roupas lindas, né? De lá do palácio do Egito, em José, e não tinha ninguém acima de José a não ser Faraó. Era José e Faraó, eles que mandavam. José passou a ser o governador de todo o Egito. Amém? Olha que maravilhoso. Então José saiu do poço para governar. José saiu da cisterna para reinar. É assim que Deus faz conosco. Mesmo que às vezes nos passamos um tempo ali esquecidos, jogados fora, tristes, humilhados, não é? Vendido pelos nossos irmãos, vai chegar o tempo que Deus vai nos exaltar e nos trazer para governar. A outra parte da história nós vamos deixar para a semana que vem, que é quando, depois de tudo isso, José administrou tudo, veio o tempo da fartura, ele guardou nos celeiros do Egito, aí depois veio o tempo da escassez, e ele tinha guardado tudo lá. E nesse tempo de escassez, quem chega lá, que vai ser na próxima aula, os irmãos de José, aqueles que venderam ele, dependendo de tudo isso aqui que José guardou. Então na próxima... Eu sei o que acontece. Hã? Eu sei o que acontece. O que acontece? Acontece que... acho que era isso mesmo. E José... Acho que é outra história, mas eu acho que é essa mesmo, né? E José, ele governa tudo mais, como você disse, Sim. né? Os irmãos ficam lá e tudo mais, aí eles são convidados para almoçar, jantar, para comer lá. Chegam lá, José mostra tudo e se apresenta. Sim. De primeiro momento eles não reconhecem José, mas depois, quando eles descobrem que é José, vai ficar para a próxima aula que nós vamos encerrar, porque hoje a gente já falou só das túnicas. Nós vamos encerrar com a parte que os irmãos chegam diante dele e José teve nas suas mãos, gente, a oportunidade de falar: agora eu quero ver, né? Como a gente às vezes tem no coração. Vocês fizeram mal para mim, agora é minha vez de revidar. Sabe o que José fez? Você vai ter que vir na próxima aula saber. Porque nós vamos trazer os cérebros e falar dos cérebros que maquinam mal e que maquinam bem. Que tem coisas boas, e vamos falar sobre perdão, né? Alguma vez você já teve algo no seu coração que precisasse perdoar? Sim, né? Te machucaram, te feriram, te rejeitaram, deixaram você de lado, fizeram... Às vezes você passou por várias túnicas como José. Queria que você baixasse sua cabeça agora, nós vamos orar. Nós vamos orar, vamos falar com o Senhor.